Ontem eu tentei gravar um vídeo, sobre um outro tema, enfim, não tem nada a ver com esse, mas no fim das contas deu tudo errado e eu também não estava com cabeça porque, na verdade, eu estava com muito mais vontade de falar sobre outra coisa ou com muito mais cabeça para gravar sobre esse assunto que eu vou falar hoje do que o assunto que eu queria falar ontem. Talvez você irá notar a presença de uma outra pessoa, uma segunda voz aqui, e se trata da minha namorada que está aqui do meu lado. Talvez ela vai fazer algumas perguntas ou interagir em algum momento. Pode ser que isso enriqueça a conversa. Tá, vamos direto ao assunto, porque eu acho que, enfim, isso tá na minha cabeça e vai fazer bem falar, porque a gente precisa falar das coisas, né? Pra quem não sabe, eu corro há uns bons anos já. Faz um bom tempo que eu corro, corrida de rua, essas coisas de pessoas que têm um pouco de problema mental. E eu sempre corri porque isso me ajudava muito a desestressar, sei lá, no final do dia, depois de trabalhar. Eu chegava em casa, decidia que ia correr, enfim, corria meia hora, mais caminhava do que corria, mas eu dizia que era corrida porque, sei lá, né, correr. E isso me ajudava muito, eu liberava muita coisa que talvez eu não tinha conseguido falar no dia, que tivesse ficado reprimida, alguma coisa nesse sentido me ajudava muito. E 2024 foi um ano que eu conheci outras pessoas que corriam, mas que corriam no modo mais se provar essas coisas, assim, tipo, ir além do que eu fazia. E eu achei interessante, né? E toda essa onda de corrida que começou em 2024, das pessoas falando sobre isso, das marcas falando sobre isso, enfim, tem, né? Acho que todo mundo ouviu falar. Aí, nesse contexto, eu entrei também um pouco na vibe de correr mais. Tanto até que o ano passado foi o ano que eu mais corri. E corri meus primeiros 10 quilômetros e depois meus primeiros 16 quilômetros, meus primeiros 18 quilômetros. Que são experiências, assim, que são legais. Talvez na primeira vez, quando eu corri meus primeiros 10 quilômetros, eu fiquei muito feliz. E eu achei, nossa, que legal, eu consigo. Porque eu só corria 3, 5, 6 quilômetros. Mas depois, enfim, perde um pouco esse brilho, vira um treino, enfim. E é isso que acontece. Nessa levada, eu decidi que eu ia correr os meus primeiros 21 quilômetros em 2025. Isso já no final do ano, né? Eu decidi que eu ia correr, eu tava até pra correr em 2024, só que aí, enfim, eu não fui e decidi me preparar melhor para isso em 2025. Enfim, eu comecei a minha preparação lá em janeiro. Então eu ia contar com 4, 5 meses, janeiro, fevereiro, março, abril e agora em maio, dia 4, vai ser a minha corrida. Enfim, a preparação é você definir os treinos que você vai fazer, cuidar da alimentação, ter outros treinos também que são complementares ao treino de corrida em si, e eu tenho feito esses até então. Como é de se esperar, você meio que entra num mundo diferente, né? Você passa a falar sobre pace, falar sobre ah, quantidade de treino, falar sobre volume de treino, falar sobre um monte de coisa que as pessoas não necessariamente sabem e você começa a saber mais sobre isso. Cuidar o tanto de macronutrientes que você consome, tipo, as pessoas que vão na academia também fazem muito isso. E, enfim, é um volume de treino, assim, que sai dessa zona de correr por prazer ou correr por lazer, né? Como uma forma de você aliviar algum tipo de estresse. Você começa a ter estresse por... você começa a ter estresse pelo treino, porque são longas distâncias de treino que você tem que fazer, vários treinos, né? Eu, por exemplo, tenho 4 treinos na minha semana, conciliando com trabalho, vida pessoal, enfim, todas essas coisas. E o estresse na corrida é tão comum que as pessoas se machucam, que é o que aconteceu comigo. Eu machuquei o joelho e, enfim, agora na última semana de preparação, eu tive que mudar completamente como eu estava levando a minha preparação, porque meu joelho começou a doer. E doer principalmente quando eu corro, né? O que é a pior parte, porque talvez se ele doesse depois da corrida, eu não me preocupasse tanto, porque eu teria corrido e feito o que eu me propus a fazer, de correr os 21 quilômetros, e o meu joelho doeria depois, mas não é o que está acontecendo. Ele dói enquanto eu corro
E isso tem me preocupado muito, porque eu me preparei todos esses meses e isso naturalmente fez com que eu me privasse de várias coisas, fez com que eu adaptasse várias coisas na minha vida para que isso desse certo agora, agora em maio. Em resumo, como eu estou me sentindo agora? Eu estou me sentindo um pouco ansioso, porque eu não sei como é que vai ser. Eu não tenho confiança suficiente para saber se eu vou conseguir completar essa prova, esses 21 quilômetros. Eu não. Eu tô um pouco. Naturalmente. Em consequência disso, eu estou com medo, né? Porque, enfim, a gente se compara. E tá aí uma das grandes coisas que a gente sofre muito hoje em dia. Um parênteses aqui: eu estou de férias, então eu tô conseguindo ficar muito longe de redes sociais, de ver outras pessoas, acompanhar pessoas que estão fazendo a sua preparação, para eu não ter que ficar me comparando tanto. Então, isso está sendo bom, eu acredito, porque eu sou uma pessoa que, com excesso de informação, começa a ficar meio muito bitolada. Eu acredito que isso esteja me ajudando um pouco, né? Mas mesmo assim, eu tava falando com uma outra pessoa que também faz esse tipo de preparação e, enfim, tem uma rotina de treinos intensa. E essa pessoa falou sobre comparação, mesmo ela sendo uma pessoa muito mais madura do que eu, em alguns momentos essa pessoa se compara com as outras. Então, eu, como uma pessoa mais jovem, também me comparo com as outras pessoas. E aí você se compara com pessoas que, sei lá, estão fazendo isso como carreira, como são pessoas que correm profissionalmente ou têm suporte de marcas ou de empresas, né? Hoje é muito comum isso. Pessoas que mostram rotinas que são bem longe das pessoas comuns, e você fica olhando aquilo ali e você talvez queira um pouco aquilo, né? Então, essa questão da comparação, ela pega a gente de um jeito que às vezes a gente nem sabe direito como ele afeta a gente. A prova é mais do que você correr os seus primeiros 21 quilômetros, ter uma sensação de comunidade também. Mas aí eu acho que tem uma coisa, porque eu sou uma pessoa que não me vê ou não gosta, ou eu não sei, eu tenho um preconceito muito grande com comunidades. E aí eu vejo esses run club, eu vejo essas. Enfim, não é uma coisa específica com esse tipo de organização, de grupo. Eu sou uma pessoa que tem muito preconceito com grupos, entendeu? Tipo, as pessoas se reunindo pra fazer alguma coisa, eu sempre fico. Eu não sei, é uma coisa muito pessoal. Eu sinto que tem alguma coisa errada, sabe? Eu não sei explicar direito, mas eu acho que é porque eu não sei explicar. Eu olho esse Run Club e eu fico, tipo, realmente pensando que o quão bom é eu não gostar de estar neles, o que talvez seja uma bobagem gigante da minha parte, porque talvez eu pudesse fazer algum amigo lá, alguma coisa nesse sentido. E, e suporte mesmo, né? As pessoas se apoiarem, mas eu não consigo achar isso muito legal. Mas ainda sobre o medo e a ansiedade que eu tô sentindo, essa pessoa maravilhosa me ajuda muito a perceber o quanto, tipo, é normal, né? Eu sentir medo e ansiedade e o quão isso também não é, ah, não é a maior parte ou não é a parte mais importante do que eu me propus a fazer, né? Eu me desafiei a correr essa corrida. Enfim, a corrida acho que é uma coisa que vai estar na minha vida por um bom tempo. Eu acho que eu me vejo assim no futuro uma pessoa mais com mais idade, ou enfim, eu acho aquelas pessoas, aqueles idosinhos que correm na rua, assim, muito legal. E eu me vejo sendo essa pessoa no futuro. Então, eu não preciso pensar que, meu Deus, eu, sei lá, falhei nos meus 21 quilômetros que eu fui correr na minha meia maratona, porque provavelmente vai ter outras que eu vou tentar correr e tentar melhorar o meu tempo. Essa é a primeira, eu estou com 26 anos. Nas próximas eu posso melhorar o que eu me propus a fazer como performance, enfim. E estar com medo agora é natural, porque eu, né, envolvi um bom tempo da minha vida, medo e ansiedade, enfim, envolvi uma boa quantidade da minha vida para trabalhar nisso, para fazer com que isso acontecesse. Então, é natural que, né, eu esteja com um pouco de frustração agora, mesmo antes, porque eu posso me sentir ainda mais frustrado e ainda mais triste depois se acabar tudo indo muito mal, se eu me machucar ou se eu não conseguir completar a prova. Mas eu acho que eu tenho que entender que
né? Eu acho que eu tenho que entender. Eu acho que eu tenho que entender que isso é natural e, enfim, não me comparar com as outras pessoas. Não adianta eu querer vestir o sapato de outra pessoa porque ele não vai servir em mim. E essa é a vida, né, gente? E no fim das contas, O mais importante é você não se machucar mais ainda. é E não verdade. ficar muito tempo, tipo, ter que ficar parado por 6 meses. Assim. É verdade, é verdade. Eu quero voltar dessa corrida e não me preocupar com corrida por um bom tempo, talvez, uma semana, mas, né, descansar depois disso vai ser uma coisa que eu coloquei assim como um objetivo e eu acredito que ainda assim, mesmo não fazendo no tempo que eu queria fazer, eu vou conseguir fazer, mesmo que fazendo com muito mais tempo. E no fim das contas, tipo, eu acho que é sobre você tentar, né? Se você se desafiar a fazer alguma coisa diferente e não necessariamente conseguir o melhor resultado. Até porque isso não define muita coisa na minha vida. Sim, é um esporte que eu gosto, sim, é uma coisa que eu curto fazer. Porém, isso não envolve eu perder alguma coisa de valor, né? Tipo, uh, eu não vou vencer ou deixar de ganhar a prova monetariamente ou em algum outro sentido. Só vai ser um pouco triste porque talvez eu tenha que me preparar mais, ou seria um sinal de que eu preciso me preparar mais. E no fim das contas é isso aí, tá tudo bem. Tem coisas que você não consegue controlar. Tem coisas que eu não consigo controlar. É estoicismo. Exato. Quer falar alguma coisa? Não. Enfim, era isso que eu queria falar. Eu acho que tirou muito peso das minhas costas. Realmente, tipo, fez uma boa diferença falar sobre isso agora, né? A minha prova é no domingo, dia 4. Hoje é quarta-feira. Se você quiser me desejar sorte ou algum tipo de energia positiva, eu agradeço. Eu vou achar bem legal da sua parte. E é isso, fica por aí pra ver os próximos vídeos, ou outras reflexões, outras coisas que eu vou trazer por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com alguém, isso ajuda bastante mesmo. Tem um vídeo que eu sinto que deu uma leve furadinha de bolha, porque eu não alcanço muita gente, que foi o vídeo da Europa, que ele aparentemente chamou a atenção de mais pessoas do que as pessoas que eu tinha compartilhado o vídeo, porque o meu primeiro vídeo deu menos views e esse outro deu mais. E provavelmente quem assistiu não tá inscrito, então se inscreva para acompanhar mais vídeos e fica por aqui. É isso, valeu!